Sejam bem-vindos aqui a mais um Morreu Maria Preá, o podcast, né? E hoje estamos com José Ângelo, que trabalha na UFESA. É isso aí, meu amigo Stefan. Tá? Pronto. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui Isso. no Morreu Maria Preá, a você e a todos que acompanham aí o seu podcast, essa iniciativa, que é esse trabalho que traz aí um pouco de cada um que faz parte da comunidade, né, aqui ufesiana, em Angicos. Isso é muito bom para a gente se conhecer melhor. Meu nome é José Ângelo da Silva Júnior, alguns amigos chamam José Ângelo, Zé Ângelo, Júnior Ângelo, é a mesma pessoa, né? Sou servidor aqui da UFESA, cheguei aqui em agosto de 2013. Desde 2013 que a gente chegou aqui ao município de Angicos, mas chegamos antes de chegar ao UFESA, era da UFRN. Cheguei aqui na cidade dia 5 de fevereiro. E de lá para cá a gente vem construindo a nossa trajetória aqui na cidade que de eu Angicos. pensei que você era angicano. Não. Na verdade, eu sou natural de Nova Cruz. Nasci e me criei na cidade de Nova Cruz. Meus pais residem lá, são comerciantes. Minha mãe é professora, né? E sou de uma família vindo de... como a maior parte quem nasce no interior e se cria de agricultores, né? E pessoas ligadas ao comércio e educação. Mas meus avós, eles são, na verdade, eles são agricultores, né? Meu pai foi agricultor também. Aí teve essa iniciativa através de um tio-avô meu, né, de entrar no comércio. Puxou o meu avô chamado Severino Alves, e aí convidou ele para entrar no comércio. Na época, vender roupa na cidade de Nova Cruz, na feira, né? Saía da zona rural com o saco de roupa nas costas e ia vender lá. É até interessante que esse tio-avô nosso, né? Esse meu tio-avô é chamado Batista Alves. Ele deu esse incentivo e dizia: vamos sair dessa vida de roça, Severino, que não dá certo e tal, dá muito trabalho. Já era empreendedor, já. Ele na época, eu costumo dizer que dá para fazer até um livro sobre a história dele, do lombo do jumento a pajeiro, né? Que ele chegou a ser muito bem, vive muito bem. Né? Ainda é vivo. É vivo ainda e ainda empreende. Viu? Ainda é empreendedor ainda. Empreende. Ainda chega na época, andava com os caçoados de tecido no lombo do jumento, aí fazendo feira na região agreste. E seus pais continuaram agricultor ou trabalhou com esse sentido? Meu pai ficou, né, trabalhando na agricultura e adentrou o comércio, inicialmente vendendo roupa, e aí com minha mãe também. Minha mãe na época teve formação no magistério, antigo magistério, né, que a gente fala. Eu ia fazendo. Você ia fazendo? Já é professor, né? Então foi assim, aí mamãe iniciou, né, esse trabalho no magistério, e aí até pegou algum contrato de professor na época, fez concurso público depois e passou a ser professora no município de Nova Cruz. E meu pai inicialmente trabalhava com a parte de confecção, depois não deu certo, aí foi para trabalhar com a parte de plástico, variedades aí na feira. Aí me criei vendendo isso na feira, né? Sou MF. Na feira de Nova Cruz, não só Nova Cruz. Qual o dia da feira de Nova Cruz? A feira de Nova Cruz é na segunda. Na segunda? Na segunda-feira. Por quê? Tradição, né? Já tem essa história, a feira de Nova Cruz é na segunda, inclusive algumas poucas cidades no estado é na segunda. É na segunda, pois é. João Câmara também é na segunda. É sexta, sábado, domingo. E por incrível que pareça, as maiores feiras são na segunda. Nova Cruz e João Câmara, né? Que eu acho que são as maiores feiras, eu acho que do Rio Grande do Norte. Eu acho hoje ainda permanece sendo como as maiores feiras. Por exemplo, a sua é no sábado, Aldo Rodrigues é no domingo. Deixa eu ver aqui quem é na sexta. Tem outra feira aqui na região que é na sexta. Em toda a região. Agora eu costumo dizer até que o Agreste... Aqui é domingo também, né? Aqui é no sábado. É no sábado, isso. Eu costumo até dizer que o Agreste, ele tem essa cultura, né, da questão da feira, né? As cidades têm uma zona rural bem avantajada, assim, uma proporção de populacional que mora realmente lá, e aí o pessoal tem esse hábito, a cultura da feira, dia a feira mesmo, com a família, às vezes, muitas vezes, na maior parte, né, comprar. A feira de Nova Cruz ainda é destaque na região agreste. Então me criei lá, né? Nesse ambiente. Você criou por lá. MF. Nasci em Nova Cruz, né? Estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo. A maior parte da minha base até um colégio de origem católica, né? Mas você é católico até hoje? Eu sou católico até hoje. As irmãs, né? Eu acho que são as irmãs são franciscanas, né? A corrente lá.
E aí a gente estudou lá no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Aí cresci, né? Ajudando meu pai na feira de Nova Cruz. Final de semana a gente fazia as feiras de Canguaretama. Teve um momento que mudou para Brejinho. A feira era no domingo, foi para o sábado. Aí teve que se readequar e ficamos vendendo na feira de Santo Antônio do Salto da Onça. Fazia no domingo a de Canguaretama. Quando a de Canguaretama mudou o dia, a gente ficou fazendo a de Brejinho. Então aí a gente se criou. Ali no Agreste. Meus pais me levavam para a feira, desde pequenininho, de criança. Então a gente se criou nesse ambiente mesmo, negociando, vendendo, né? Interessante. E aí a gente, quando completou, no caso era a 8ª série, né? Fez a 8ª série, eu prestei o exame de seleção lá para a Escola Agrícola de Jundiaí e passei para o curso técnico em informática. Fui morar no internato lá da Escola Agrícola de Jundiaí. Conheço, já dei um curso de irrigação lá. Já fez? Já deu ou já fez? Sim, eu lecionei lá. Sim, lecionou em que ano? Mas faz pouco tempo, 2017. Sim, 2017? Faz pouco tempo. Eu saí de lá em 2013, né? Em 2013? Não, minto. Você já saiu pra cá? 2006, né? Tá, 2006, pois é. Saí de lá. Já tem um tempinho já de lá pra cá. Aí terminou o agrícola, que todo mundo fala muito bem do colégio agrícola, né? Sim. Que é uma vivência muito boa, ainda mais você que morou lá dentro. Rapaz, né? Jundiaí, assim, não posso diferenciar da minha construção como pessoa, né? Não posso, porque assim, lá eu conheci muita gente, inclusive muitos amigos que ainda tenho desde aquela época são meus amigos hoje. Então a gente mantém esse laço de afetividade. Às vezes eu passo até 2 anos, 3 sem ver o cara, mas quando vê aquele abraço, aquele carinho, né? Sim. Eu acho que tem um escritor, eu acho que foi Oswaldo Lamartine de Faria, salvo me engano, que ele dizia que a juventude é como o barro moldado, né? Quando o barro molhado, que depois de moldado não se volta mais atrás. Ele faz o quê? Ele depois se quebra, não tem como reconstruir. Então faz parte da sua essência mesmo, né? Da sua trajetória. Então Jundiaí ele fez muito assim, faz muito parte da minha construção pessoal. Inclusive lá até do Grêmio Estudantil eu participei também. Foi presidente? Não, que cargo assumiu lá? Rapaz, tem uma coisa interessante nessa trajetória lá, né? Na escola agrícola, que na época a gente tinha um amigo meu chamado Anderson Nunes. Ele queria muito ser presidente do Grêmio Estudantil. Aí ele tinha dificuldade de falar em público. Aí me convidou, disse, Júnior, na época chamava Anjo, né? Seja marqueteiro. Chamava Anjo. Ele disse, Anjo, faça o seguinte, me ajude. Disse, Anjo, faça o seguinte, tem como você me ajudar se eu ser candidato a presidente do Grêmio? Alguns colegas queriam até que eu fosse candidato. Eu disse, rapaz, eu não sou candidato não, mas tem um amigo nosso, pessoa benquista e tal, Anderson, que eu acredito que daria certo para ser o presidente do Grêmio. Aí, resultado, a gente foi fazendo articulação, eles queriam que você fosse o vice. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, Anderson, vamos ver alguém de outro grupo, tem outro grupo de pessoas que vem para somar. Articulação política. Pela primeira vez, na época, né, do Grêmio Estudantil Rivaldo de Oliveira, um grupo de pessoas que não eram veteranos chegou à presidência do Grêmio Estudantil. Olha aí. Na época a gente teve uma maioria, uma aceitação bem interessante e tal. E aí a gente conseguiu lograr isso na eleição na época. E foi uma das coisas que marcou também a trajetória da gente política lá. Aí, começou aí. Esse ano, olha o contrato homem, esse ano é ano de eleição, viu? Esse ano é o homem sai particular. Mas aí pronto, terminou. Aí você morou um tempo em Natal, você falou, foi? Foi, eu morei. Na época quando morei em Natal, morei com meu irmão, inclusive Sim. Teve um amigo meu também da escola agrícola que morou conosco, Carlos Medeiros, ele é de Florânia. E aí a gente morávamos, meu irmão e eu, e a gente fazia lá, né? A gente estudava. Depois que saiu de Jundiaí, eu perdi o internato, e depois que passou para a universidade, eu fiquei morando com meu irmão. E aí esse meu amigo Carlos, teve um momento lá que ele perguntou se podia morar conosco e veio morar com a gente. E deu muito certo, até hoje a gente tem muita amizade. E ele... eu pensei que você tinha ido... Nessa época eu fazia história, né? Na UFRN. Eu fazia história? Já fazia história. Todo mundo quer fazer história. Aí posteriormente eu mudei, fiz gestão pública na UNP.
me pós-graduei na área também de gestão Especialização ou pública. mestrado? Sim, especialização. Até fiz quando já estava aqui na UFESA. Fez aqui. Aí eu fiz pelo IFRN, a especialização em gestão pública. Que massa. Você tá no serviço público, faz gestão pública. Na área de gestão pública, né? Que massa, que massa. E agora que a gente chegou aqui a falar da UFESA... Sim. Você falou que chegou em 2013, não foi isso? Cheguei aqui em agosto de 2013, na UFESA, né? Na UFESA, não, você já na UFESA. Em fevereiro de 2013. Certo, mas o concurso, essa história do concurso, como é? Porque você foi daquela época que podia ter ido para Mossoró, não foi? Na verdade foi o seguinte, eu fiz o concurso para o UFRN. E aí minha esposa, ela passou no concurso para enfermeira do município de Angicos. E tinha um amigo meu que queria ir para Natal, chamado Luiz Henrique. Sei quem é. Tinha esse desejo de ir para Natal, para perto da família. E o que aconteceu foi que a gente fez uma redistribuição por permuta. Ele foi para lá e eu vim para cá, né? Que ótimo. Tendo em vista o princípio da manutenção da unidade familiar, o interesse público, né? A questão do servidor estar próximo da família, de se fortalecer até as bases institucionais. Então a gente entrou com esse processo também e a instituição, a administração teve interesse e aí graças a Deus a gente conseguiu a redistribuição. Ele foi para o UFRN e eu vim para o UFES aqui em Angicos. Ficou bom para os dois. Ficou bom para todo mundo. Eu lembro, mas eu não sabia que você veio no lugar dele, não. Muita gente não sabe, né? O pessoal pensa que a gente prestou concurso direto para o UFES. Você fez concurso. Então, mas aí a gente... Você passou para Natal, para o UFRN no Natal, isso. E vim para cá através de redistribuição. Entendi. E hoje, o seu cargo em si, qual é? Eu sou técnico de laboratório, né? Informática. Informática, entendi. Na época eu prestei concurso para isso, e só que aconteceu até uma coisa interessante na minha trajetória lá na UFRN, que eu assumi a secretaria do departamento, do departamento de artes. Na época, ninguém quis assumir, eu fazia gestão pública, e um professor chamado Marcos Andruchak, né, na época era um cargo de confiança, né? Era muito alta a gratificação, eu acho que eu lembro até os R$70. FG7, viu? FG7. E aí o que aconteceu? Só para dizer que não tem. Foi, só que aí eu topei o desafio. Foi um desafio porque, na verdade, lá era um departamento, não sei se ainda é assim, era um departamento com vários cursos, né? Ia de design e artes cênicas. Então, havia muitas divergências para se constituir um departamento. E aí o pessoal, ninguém queria, era uma demanda muito grande, era um departamento com cara de centro, na verdade. Mas aí eu fazendo gestão, aí ele me convidou, peguei como um desafio, né? Eu ter uma oportunidade de participar diretamente da questão da gestão. Realmente é uma experiência. Muita gente não quer, porque além da responsabilidade, consome muito tempo. Não é o pessoal pensa que é só. Não, além da responsabilidade, ainda tem o tempo que você tem que dedicar a isso. Então, às vezes você quer. Por exemplo, aqui no campus de Angicos tem muita gente de outras cidades, né? Então, da região. Então fica complicado. Mas você já estava em Natal mesmo, né? Na época eu estava em Natal e aí tive essa oportunidade de assumir. Morava lá, estudava, né? Fazia gestão, queria uma oportunidade de conhecer o trabalho na área. Toquei o barco, né? Então foi uma experiência muito grande, muito importante assim para a minha formação como profissional. Sabe? E quando veio para Angicos também já veio para morar de vez, já tudo. Quando cheguei aqui em Angicos, então já vim determinado a me fixar no município, né? Porque minha esposa estava aqui. É o hospital do município ou do estado? Ela, na verdade, é enfermeira da UBS, do Alto da Esperança. Do Alto da Esperança. E aí a gente veio para cá, começou a se estruturar no município e se adaptar. E graças a Deus a gente fez muita amizade em Angicos. Você já recebeu o título de cidadão angicano? Já. Porque não tem coisa, já, né? Sim. Inclusive, na época, quem me deu aqui o título, né? Foi o vereador Jaumi Dantas, que é nosso colega aqui de trabalho. Isso. E aí a gente recebeu o título, o convite para receber o título, aí a gente foi prestigiado, né, com essa oportunidade. Foi em que ano? Foi no final do mandato dele, quando ele saiu do mandato, então foi em 2020 para 2021, né? Eu acho que foi 2020, na verdade. Dezembro de 2020. Final de 2020, né? Logo teve a pandemia, aí atrasou um pouco, aí depois
Baixou, então, Isso. depois da eleição, final de 2020, na verdade. Final de 2020. Aí. Que ótimo. Eu já imagino assim, se não receber, é injustiça. Que bom. Nada, rapaz. Agora é um Nova Cruzense e angicano. E angicano. Mas tem muita gente, Angicos é interessante, olha, tem muita gente que tem o desejo de ter o título e merece, merecimento, assim, pela trajetória. Tem muita gente que veio e se fixou em Angicos, fez vida em Angicos, Sim. né? Então é um grande desafio você vir de outro lugar e fazer vida naquele município e abraçar o município. Então tem pessoas que têm esse mérito, mas às vezes, pelas ocasiões, assim, do distanciamento, até às vezes a pessoa não sabe, acha até que o cara é daqui mesmo, e o cara acaba virando bem da comunidade e é do município, né? Quem olhar para essa foto aqui e olhar para ele lá, vai pensar, é angicano, apesar nem não, eu tenho cara de angicano mesmo. Até a foto, ele estava comentando aqui da foto, né? A foto aqui é a estrada que vai para Ufesa, né? Esse aqui. Foi numa sexta-feira, né? Ia saindo do trabalho. Por isso que ele tá rindo. Por isso é essa felicidade toda. Porque é uma sexta-feira, à tarde. Saindo do expediente. Saindo daquele expediente. Vamos ali pro happy hour ali com os amigos. Isso aí. Aí você tá hoje no setor, no laboratório de informática não. Tá hoje a gente atua na incubadora de empresas do campus. Também a gente presta um apoio ao laboratório. A gente faz esse trabalho, né, junto ao laboratório também. Também já fizemos parte do TI, atuo na fiscalização de contratos. Também, a gente está na fiscalização de contrato também. Acho que é o contrato, acho que não é o contrato da portaria, contrato número 24/2023. Eita, faz tempo. 3, né? Foi esse ano. Foi esse ano, eu pensei que era 2020. Mas eu já participei tive a oportunidade de participar, que é uma experiência também, né, na questão do gerenciamento da máquina pública. Não deixa de ser uma oportunidade também, porque você vai conhecer como é que funciona a questão de contratação pública, como fazer esse acompanhamento. E os órgãos do governo federal têm uma característica da seriedade, né? Então, de ter esse acompanhamento mais forte, de ver realmente a execução contratual. Então a gente aprende, sempre chega uma coisa nova. No outro mês, está aqui, está tudo quebrado, nada está funcionando. E principalmente os contratos que envolvem pessoas, porque quando envolvem pessoas, envolvem vidas. Atrasou o salário, atrasou o repasse da universidade. Tem empresas que têm dificuldade de fluxo de caixa, então sempre a gente luta com essas dificuldades aqui também, na administração federal, né? É verdade. Agora uma curiosidade em relação o TI, o setor de TI mesmo. Sim. Quer dizer, o setor de TI lá de vocês, quer dizer, meu computador deu problema, é para vocês que eu ligo? Não, já foi assim, né? Na verdade, houve uma situação interessante. Igor, eu acho que você conheceu o Igor. Sim, esse é Igor. Eu, na verdade, ficava responsável pelos laboratórios. Então, dava esse suporte aos laboratórios, mais a parte do ensino e a parte também da extensão. E aí, Igor saiu na época de redistribuição, e eu assumi essas atribuições e fui para o setor de TI, né, dando um apoio à gestão daqui do campus e também para que ele pudesse sair de redistribuição. Então alguém teria que tapar o buraco. Enquanto chegasse outra pessoa, né? Enquanto chegasse outra pessoa. Então aí a gente chegou e, graças a Deus, a gente chegou aí, passou o Vinícius, a gente passou as informações do funcionamento e hoje a gente tem o Daniel, né? Daniel Cabral, quem assume o setor, e aí ele quem está hoje é responsável pelo setor do TI do campus. Eu estou focado na parte da incubadora e na questão da suporte aos laboratórios de informática, né? Então eu não ligo mais para você, eu ligo para o Daniel. Então você liga para o Daniel. E a equipe quando você estava lá chefiando, eram quantos? Quantas pessoas trabalhavam com você? Na verdade eu estava só. Né? Você era você era chefe do setor. Era o setor. Você era o setor, além de ser o chefe. Aí o que aconteceu? Falei com Jacimara, a diretora, e ela conseguiu aí 2 estagiários. Que bom. Para dar o suporte, e a gente trabalhando em conjunto a gente conseguiu fazer um trabalho em equipe, né, junto com os estagiários,
E aí a gente conseguiu dar andamento, mas era demanda que não acabava mais, né? Acredito, acredito. Uma coisa para quem conhece José Anjo pessoalmente, ele é uma pessoa muito fácil de lidar. Não conheço ninguém que fale mal de José Anjo, não. Porque o homem designa o nome mesmo. Não, eu digo Obrigado. isso Não, porque todo mundo assim fala, não, com o José Anjo, com o José Anjo já fica feliz porque sabe que vai resolver com você. Então você é de sim. uma facilidade de lidar muito grande. Eu fico E feliz com isso. na prova disso que a gente, do ano passado para cá, foi quando a gente se aproximou. Não que a gente era inimigo não, viu, gente? Sim, É sim. porque devido ao movimento empreendedor, né, a gente, os Eres, o Sebrae, a Ineagro, então a gente se aproximou muito. E eu não conheci o Zé Anjo assim de perto, mas trabalhando com ele, eu posso afirmar que é exatamente isso que eu estou falando a vocês. É uma pessoa muito fácil de trabalhar e lidar. Obrigado, não é pra tanto não, mas obrigado. Na verdade, assim, a gente busca tratar bem, né, os colegas Uhum. e lidar com transparência, né, nas Sim, questões. Às sim. vezes até, eu acho que a gente constrói laços fortes quando a gente tem isso. Por exemplo, às vezes até eu não posso concordar com você ou com quem está nos assistindo Sim, sim. de alguma forma. Mas aí tem coisas que, se eu não concordar, eu tenho que lhe dizer. Isso. Né? Então, e construir o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Né? Eu Uhum. acredito que a gente consegue gerar mais identidade e quando as pessoas se doam naquele trabalho, a gente constrói laços de afetividade forte. Sim, sim. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, fazer isso e tem essa reciprocidade aí dos nossos colegas. E a questão empreendedora foi muito bom. A gente, não é porque eu estou na Sim, sua sim, sim, frente, não, sim. muito bom a gente ter se aproximado, porque realmente as demandas aqui, a universidade é muito dinâmica, é muito grande. Então, assim, acaba que a gente deixa de conhecer e interagir, Justo. né? E a Justamente. questão empreendedora tem um fato interessante. É uma coisa que a gente sai e volta. A gente vai Vai e e vem. volta. A gente se afasta durante um tempo, mas depois a gente Volta. volta, né? Mas Exatamente. assim, é muito bom e a gente sente aquela alegria de poder contribuir. E uma coisa interessante, né? Que eu acho que você vai concordar comigo. Hum. A gente vê o que a gente não vê em muitas outras áreas, na parte empreendedora. Você encontra muita gente, inclusive pessoas de N classes sociais, com vários perfis, que as pessoas chegam, ó, eu quero contribuir, eu quero ajudar. E aí, isso cativa muito. Você Isso. chegar e dizer, ó, eu quero te ajudar sem querer nada em Nada em troca. troca. Nada em Porque troca. o cara Exato. quer construir, quer somar. Então, isso acontece muito na área do empreendedorismo, né? A gente vê isso lidando com o pessoal do Sebrae, aqui na universidade, com os colegas, Com os estudantes, com com os os professores, com os estudantes. servidores técnicos, tudo. E, É. e assim, são ideias que vão surgindo e a gente vai construindo, vai somando, e isso é muito interessante. Então, assim, é muito bom. Assim, é uma coisa que faz a gente realmente crescer. E faz querer trabalhar de novo. É porque às vezes a pessoa vai, né, vai embora, e diz, tá, mas eu estou trabalhando outra coisa, mas depois pensa assim, rapaz, eu gostava quando eu trabalhava nessa parte de inovação, de empreendedorismo, ajudando as pessoas, aí a pessoa volta de novo. É, Porque você conhece muita gente, abre muito seu leque de contatos, sim, né, de oportunidades, e é isso. Agora, já quem está falando já do empreendedorismo, ele veio aqui com a camisa da Ineagro aí, eu vou botar a logo também, né, aí no sim. vídeo. Mas fala aí sobre a Ineagro. Como você está na Ineagro desde o começo, quando chegou na UFESA? Conta aí a história da Ineagro. A extensão, assim, a incubadora, ela nasceu, na verdade, lá na COSC, né? Lá em Lages. Uhum. E que foi em 2011, salvo me engano, foi em 2011. Então ela nasceu lá em Lages, inclusive antes da universidade. 2010, 2011, Eu a tava, UFESA chegou aqui na região, não é eu, isso? eu, Acho que eu, foi isso. eu estava lá junto com o professor Maristela. Eu só não sabia que ela já era uma história bem mais antiga. Ela na verdade, chegou antes. A UFESA chegou aqui e vão fazer 15 anos, 2009. A 2009, UFESA né? chegou. Então foi em 2006, eu minto, eu Uhum. disse errado aí, foi em 2006. 2006, né? Então, Então ela chegou lá na COSC, lá em Lages, e iniciou sua trajetória voltada para a questão do agronegócio. Então o que aconteceu? O agronegócio ele foi o motor que impulsionou a chegada da incubadora. Então teve essa questão da COSC, e aí com a chegada da universidade, na época o Sebrae, através de Bosco, teve a Valéria Cruz, que hoje está aposentada, né, e aí deu uma grande contribuição para o surgimento da incubadora.
disseram, olha, chegou a universidade na região, a UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido, vamos levar para a UFESA, para Angicos. E aí ela veio para Angicos para ter como instituição mantenedora, agora a instituição que mantém a incubadora, a UFESA. Então aí iniciou esse trabalho de trazer para cá. E inicialmente eu acho que o pai de todos foi o primeiro gerente executivo da incubadora, o professor Maristelli. Exato. Que veio na época aí que teve sequência com o André, que fez um grande trabalho também, né? Junto à incubadora, disseminou muito uma semente que foi sendo plantada. Marcelo, André, Luciana, Lucas também Luciana, Lucas, esteve também, né? Eu nunca fui gerente executivo, sempre fiquei mais na parte depois administrativa. Um mural, alguma coisa assim, com o nome, as fotos assim do gerente executivo. É muito importante. Importante manter a história. Resgatar a história. E assim, é interessante esse movimento empreendedor que, apesar das dificuldades estruturantes que nós tivemos, o que acontece, a sementinha que vem de lá para cá sendo cultivada, plantada, hoje a gente está curtindo aí os frutos. Exato. Coisas que a gente não esperava. A gente ouvindo o programa de rádio, eu escutei o programa da rádio, né? A gente faz isso, eu falo com quem, a pessoa começa... A gente já fez eventos aqui com pessoas do município. Vou até um evento aqui que foi na época da Luciana, que foi um evento que para mim marcou muito. Foi um evento que veio o Sancler da Tapiocaria, o J. Edilson e o Gustavo da Ração. Então cada um com um perfil empreendedor diferente e foi mediado por uma das pessoas que dava mentoria no Empretec, né, que ele veio para cá, se dispôs e fez esse trabalho de mediação. Então foi bem diferente. Eu lembro. Lotamos o auditório. Para mim foi o maior evento que a gente fez na época, de lá para cá, em termos da questão de empreendedorismo, de incubadora. Foi em que ano? Foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Felizmente até lembrar aqui de Sancler, que foi um grande amigo, né? Assim, a gente fez Empretec juntos. Fiz Empretec também, sem Empretec, né? A gente fez Empretec juntos e, assim, foi muito importante para a gente ir junto todo dia e tal. A gente se aproximou muito nesse período, mas infelizmente a pandemia o levou, né? Interessante da pandemia que a gente só fala assim, antes ou depois de Cristo, agora é antes ou depois da pandemia. A pandemia marcou a nossa geração, verdade. Eu acho que o funcionamento das instituições, principalmente as universidades, aqui a gente está tendo um marco, por exemplo, o trabalho digital, que não era visto hoje com as universidades EAD. Hoje Como? as universidades EAD, sim. Né, que teve um crescimento, eu não digo gigantesco, não, exponencial. Né? Cresceu demais. Hoje todo mundo quer fazer... O mundo virtual em si cresceu bastante, né? Quer fazer cursos online, tem muito trabalho online, você não precisa estar mais em casa, ou no trabalho você pode viajar e ficar trabalhando, né? Agora tem uma coisa que o virtual ele perde, é esse contato humano. O contato da gente estar aqui olhando para o outro, batendo papo. Então o contato humano ele está sendo substituído em muito pelo virtual. Então a questão dos relacionamentos... Mas eles ainda mudaram. Vejo muita coisa importante, o pessoal ainda prefere pessoalmente. Prefere sentir o olhar. Mas houve um choque, uma mudança. Houve um choque. Houve. Se a gente vê o uso, eu acredito que até vai dar uma pesquisa isso aí, daria uma pesquisa, o uso da questão de dados na internet, vamos dizer, de vídeo, a questão da banda larga mesmo. Sim. Se fizer um estudo antes e depois da pandemia, eu acredito que a gente se surpreende. Não, com certeza. Hoje, antes da pandemia já era imprescindível ter internet, hoje nem se fala. Isso aí Mas é uma coisa que a sociedade vai se adaptando. Se você pensar, por exemplo, há 20 anos atrás, dizer, pronto, eu tenho conta de água, luz, pronto, há 20 anos, conta de água e luz. Hoje eu tenho conta de água, de luz, de celular, de internet. Sim. Que são essenciais. O Pix é uma coisa que mudou, se a gente analisar. É verdade também. Por exemplo, eu gostava muito de andar com um recurso no bolso. Eu acho que você... Só o dinheiro do ladrão. 50, mas eu gostava de andar. Pontos. Até porque eu tenho uma coisa que eu sempre gostei muito, por exemplo, de ir à feira. Pronto. Sim. Todo sábado, se eu tiver em Angicos, eu vou à feira.
Todo sábado. Todo sábado. O homem é ferente mesmo. É o costume. Eu gosto de estar na feira. Entendi. Mas aí, hoje eu já faço o Pix. Antes eu levava o dinheiro. Hoje eu já gosto de fazer o Pix pela questão da facilidade, da agilidade. Só o cara não pegar fila no banco para sacar o dinheiro. Isso. Eu já fui à Pipa e tinha um pedinte. Não, eu passo meu Pix. Eu não tô com dinheiro aqui não. Não, eu... O flanelinha. O flanelinha aceita Pix. Agora, interessante, Stefson. Se você dá uma olhada a nível internacional, algumas culturas vão ter essa dificuldade de adaptação ao Pix. E nós brasileiros somos tão dinâmicos e receptivos com novidade que o Pix... Não, a gente é receptivo com dinheiro. Por isso que nós não fazemos. Mas novidade, se a gente analisar, quando a gente chega a alguma coisa que, por exemplo, a questão do celular, um aplicativo, de repente, que foi interessante, vira uma febre no Brasil com muita facilidade. O Uber, por exemplo. O Uber também no Brasil. É uma coisa que no Brasil é altamente usada. E tem local no mundo que não tem a usabilidade com o mesmo potencial populacional como o Brasil. A nossa cultura, a nossa aceitação é muito grande, a questão da inovação tecnológica. Cidades pequenas mesmo tem Uber. Não, assim, não estou falando de Egito, mas cidades que você... Aqui tem Uber? Tem. Né? Nem necessidade tão grande assim, sim, tem Uber. E outras cidades estão criando o próprio sistema, né, de transporte. Assim, o aplicativo, né? Porque o Uber não dá demanda e os próprios motoristas da cidade criam o próprio aplicativo. Sim. Né? Jônio, a gente falou aqui, você está trabalhando na Ineagro, trabalhando no TI, e o que é que você faz fora aqui? Para conhecer mais... tudo relacionado ao FES ou à feira, eu já sabia que ele é a feira, mas e aí? Rapaz, fora daqui tem a família, né? A gente tem os amigos. Construir também um espaço na política em Angicos. Era isso que eu queria chegar. Um marqueteiro desde o Colégio Jundiaí. A gente construiu esse espaço através dos amigos aqui no município. Uhum. Mas a política é uma coisa que assim, na verdade eu não vou mentir, eu gosto de discutir política, de conversar política, mas eu não gosto da politicagem, né? A politicagem é que complica, né? Porque assim, na verdade, o que eu acho da política é a discussão em relação a como você pensar o desenvolvimento, como você somar esforços para o desenvolvimento, como construir trabalhos que sejam alternativos para fortalecer aquela região. E a política, ela passa por aí, não tem para onde não. Eu já visto que o maior poder de barganha que a gente tem é o poder do Estado. Barganha que eu digo em termos de econômico, em termos financeiro. Então, quem é o maior comprador da cidade de Angicos? É a prefeitura. Sim, você conhece alguém que compra mais do que a prefeitura? Não. Né? Tem a Alfessa também, que né? Um pouco, né? Que atrai também dinheiro. Por exemplo, a gente tem um contrato aí tem contrato de pessoal que emprega tem a gente como servidor efetivo. Você vai ter aí elementos para manutenção básica como água, os insumos como água. Você tem um restaurante universitário que compra na cidade. Então a UFES ela compra bastante no município de Angicos. E ela gera renda aí. Tá entendendo? Então, atrai renda também. Atrai renda. Então, assim, uma das coisas que... a política é um ambiente de muita desconfiança. Mas uma coisa que me atrai no ambiente político é o poder de transformação. O poder de você poder contribuir com as pessoas, de poder colaborar, de construir. Mas é um ambiente também de muita decepção, porque você vai ter de confiar nos homens. Nos homens, nas mulheres, nas pessoas, no ser humano. Então, o ser humano, ele é muito, assim... Ele decepciona. Você tem que estar adaptado à decepção. É volátil. Então, hoje pensa uma coisa, amanhã, quando eu dormir, não, agora é assim. Mas ainda acredito que existe, né, pessoas de boas intenções, que existem pessoas que têm o desejo de contribuir. Mas o ambiente da política, ele precisa que mais pessoas possam participar com boa índole, com desejo de realmente de dar uma contribuição para o município, para a região, para o estado, para onde elas vivem. Porque tem muita gente que tem esse desejo, mas tem muita gente que quer apenas se completar do poder. Digo isso com muita tranquilidade.
né? Então, assim, o ambiente da política ele é muito inóspito, ele é um ambiente áspero, ele não é fácil. Porque quando você vai para um jogo de interesses, então acaba que vai tendo aí disputa, né? Então, quando tem disputa que há interesses particulares, a disputa ela incomoda e ela é chata. Você já esteve envolvido diretamente em alguma candidatura? Não, não você como candidato, mas envolvido nos bastidores de alguma candidatura a prefeito, governador ou deputado, alguma coisa assim? Trabalhou? Estive. Assim, na verdade, para entender como foi que eu participei Sim. da política, né, em Angicos. Eu, na verdade, tive um tio meu que com esse desejo de contribuir naquela época que estourou aqueles problemas mensalão, Sim. que a gente teve uma série de situações. 2011, 2012, por aí. Aí naquela eleição que Alisson Bezerra virou, que hoje é prefeito de Mossoró, que foi deputado estadual. Foi 2016. Não só em Angicos, mas em várias 2016. partes do estado houve um dinamismo político muito grande naquela conjuntura. Sim. As pessoas elas se dispuseram a participar e lutar por renovação política. Então o que aconteceu? Aqui, pra você ter uma ideia, Alex Usa, colega nosso aqui, Sim, apoiou sim. Alisson Bezerra aqui em Angicos. Poucas pessoas sabem disso. Alisson teve uma votação muito boa para Angicos. Foi E eu para deputado apoiei estadual. para deputado estadual. Eu apoiei um tio meu, foi candidato pelo Rede, chamado Narciso Genuíno, que teve também uma votação expressiva no município. Na época a gente conseguiu aqui 179 votos, né? E Alisson, acredito, teve 115 votos no município. Então a gente teve essa votação que foi, na época, nos norteou no processo até para as eleições de 2020, que eu pensei em não participar. Mas aí parece que a gente é picado pela mosca da política e acaba participando, né? E aí, Alisson Bezerra, deputado estadual, muito amigo pessoal de Alex, Alex me procurou e disse: Anjo, vamos montar aqui um projeto para Angicos. Eu digo: eleição municipal é diferente da eleição de estado. As disputas são mais acirradas. Aí ele disse: mas vamos muita tentar. Coisa de família também. Envolve. E Angicos tem muito essa questão familiar. Pois né? é. Existe, apesar de ter um porte maior do que algumas cidades menores, mas é muito primo candidato. São muitas famílias que estão ligadas ali na questão da política. E o pessoal prima aqui, prima ali, e acaba você dividindo alguém. O primo do primo. É. A esposa do primo. E às vezes, e a cultura, né? Política é muito forte, que o pessoal às vezes diz, o cara foi primo. Tem um caso que eu conheço aqui, de um amigo meu, que ele é primo, o avô dele é primo do avô de outro político aqui. O cara chama ele de primo. Então, assim, isso aí é da política, né? Na questão de você procurar aproximação, na questão de ocupar os espaços, né? E como foi 2020, então? E aí o que aconteceu? A gente formou a nominata de vereadores, aí a gente conseguiu montar, elegeu um vereador, uma vereadora, Jailma, e lançamos Marcílio Torres para prefeito. Marcílio Torres, que inclusive é meu amigo pessoal e foi um cara que foi muito importante para a vinda da UFES em Angicos. Ele foi o cara, a primeira pessoa de Angicos a pedir ao reitor na época, que era Josivan Barbosa, para brigar, colocar Angicos na briga para que a UFESA fosse no município de Angicos. Então isso aí tem registro histórico mesmo, inclusive fotos dele no MEC, lá buscando esse pleito aí para o município de Angicos. Com apoio na época do prefeito municipal, que eu acho que era Dr. Ronaldo. Então ele fez esse trabalho assim, inicial e foi para cima da articulação e com um discurso que a UFESA não era só de Angicos, a UFESA era da região central. E aí houve toda uma articulação política, houve uma articulação popular, né? E aí deu certo. A UFESA hoje é em Angicos. Né? Bom. Então houve isso. Então o que aconteceu? A gente participou do processo. E aí o que aconteceu? A gente... Alisson, na época, a gente pediu para a gente apoiar, né, o candidato que tivesse do partido orgânico, Solidariedade, que era o partido que a gente estava, partido que estava trazendo um discurso inovador, com uso de tecnologia,
Você mídias sociais. É filiado ao partido? Eu era presidente do Partido Solidariedade. Não, isso não era só filiado, não, era presidente do partido. Acabou que quando a gente se reuniu, que Alisson esteve lá em casa e o grupo concordou que eu tive a oportunidade dada pelos colegas de estar presidente do Solidariedade. Né? Então a gente conduziu o partido aqui no município. Hoje ainda sou filiado do Solidariedade e tenho a presidência do partido se assim quiser dar continuidade no partido, né? Entendi. Através do ex-deputado Kelps Lima, que é o líder estadual do Partido Solidariedade. E aí a gente, quando foi nas eleições agora de deputado, a gente apoiou os candidatos do prefeito Alisson, e a gente apoiou Laurência Amorim. A gente conseguiu uma expressiva votação de 515 votos aqui no município, e Jadson, o nosso deputado estadual, teve 237 votos aqui no município. Aí a gente fez esse trabalho. Esse ano ainda não sei como será a minha participação no processo político. Agora, você que trabalhou dentro de articulação política, presidente do município do Solidariedade, em Angicos, e trabalhando na UFESA, a minha pergunta, assim, como é a sua visão da política dentro da UFESA e fora da UFESA? Como é que você observa a política? Você diz a política institucional? Não, a política de eleição daqui, se bem da consulta, porque não é eleição, é consulta. Sim. E da eleição fora. Como é que você enxerga? Tem algumas questões que têm semelhança, mas tem outras que são bem diferentes. Por exemplo, questão de articular grupo político. Existe lá fora, existe aqui na política de reitoria, de direção. O que é diferente? O que é diferente, por exemplo, a questão de você montar um projeto para vereador, eleição parlamentar. Você, para ser conselheiro, você não precisa, que faz mais ou menos, que faz o papel do parlamento. Sim, sim. Então, não precisa. Já o reitor tem que apresentar. Né? O diretor apresenta um projeto, mas não é obrigatório. Sim, sim. Na eleição do município tem essa obrigação. Aí tem a questão jurídica. Por exemplo, eu acho o sistema eleitoral, isso é uma posição minha, muito elitizado. Por exemplo, você tem que ter um jurídico e um contábil. Às vezes não recebe R$1 o partido, mas você tem que prestar conta para o sistema eleitoral. Aí um contador tem um custo, não é barato. O advogado também. O advogado também. Então, assim, o sistema eleitoral, ele é formado para manter um nicho, um grupo mesmo, que já vem predominando. Houve um processo de renovação política, mas hoje o ciclo já foi se fechando. Olha, se você olhar a reforma eleitoral, o que aconteceu? Você vai reduzir o número de partidos, e aí quem é que vai predominar? Por exemplo, são quem já tinha liderança na política e história. Por exemplo, União Brasil. União Brasil, o Zé Agripino Maia se reinventou na política. Era o PFL, era? Pois é, o povo nem ele era do PFL, foi do DEM. Que virou o DEM, DEM. Democratas. E hoje ele está onde, você sabe? Não. No União Brasil. Olha só como a capacidade dele de se reinventar nos bastidores. Eu lembro o Zé Agripino, por causa que a minha avó, onde o Zé Agripino se candidatar, ela vota nele. Por isso que eu lembro do PFL desde criança. Veja bem o que a Agripino fez. A Agripino foi para os bastidores, articulou o grupo político e fez o partido que tem 2 deputados federais. E muita gente não sabe que a Agripino é o presidente do União Brasil no Rio Grande do Norte. Tem uma forte influência no governo federal, sim, sim. Porque a União Brasil tem 3 ministérios. E Alisson Bezerra hoje está no União Brasil, prefeito de Mossoró. Você tem uma ideia. Então, assim, ele se reinventou. Ele conseguiu, nos bastidores da política, se reerguer. E não teve ambição de candidatura. Então, ele dá uma aula de política muito grande. O filho dele ainda é deputado? O filho de Zé Agripino? Não. Né? Ele disse que não quer mais, não tem interesse em candidatura, segundo o que se ouve. Ele não tem interesse. E o filho dele também foi eleito. Mas teve um filho que foi eleito. Foi. O filho dele federal. Foi. Que o Agripino era senador e o filho era deputado federal. 2 vezes. Eu lembro. Foi 2 vezes, eu acho, deputado federal, Felipe Maia. Esse mesmo, Felipe Maia.
Pois é, aí eu vejo a política eu vejo essas questões. Então, assim, eu não sei qual será ainda minha participação nas eleições de 2024, né? 2024. Ele de 2020, 2020 já foi. 2024. Mas, assim, eu vou decidir juntamente com as pessoas, com os amigos que acreditaram no projeto de solidariedade, que ainda que aqueles que permaneceram conosco, com as pessoas novas que chegaram, se aproximaram da gente e tomar uma posição, um encaminhamento. Mas dizer que é necessário sim, né, que tenhamos avanços no campo da política, porque ela reflete naturalmente nas gestões municipais, ela reflete nas obras estruturantes, reflete em todo o desenvolvimento de uma região. Por exemplo, se você tiver um gestor que vislumbre a importância de fomentar desenvolvimento na questão de gerar emprego e renda, você pode buscar iniciativas. Você pode buscar iniciativas, recursos para a criação de obras estruturantes. Você, como gestor, você pode pensar o orçamento público, né? Então, chamar a sociedade para participar e elencar as prioridades. E há essa necessidade. E o povo precisa despertar para isso. Infelizmente, nós somos um povo pouco politizado. Eu digo o povo brasileiro. Mas você não acredita que isso melhorou, não, nos últimos tempos? Eu acredito que, de certa forma, mas eu acredito que, é uma visão particular minha, Sim. que com a polarização das últimas eleições, o povo esqueceu disso. Entendi. Essa discussão. Está mais preocupado com a briga, se é de direita e esquerda, do que... E tipo, você acaba votando a briga de direita e esquerda, você esquece uma discussão sobre educação, sobre saúde, sobre moradia, sobre assistência social. Você esquece um debate que vai beneficiar você mesmo, a comunidade. Não, porque Lula é isso, Bolsonaro é aquilo, e pronto. E polarizou uma eleição, um falando mal do outro, e acabou que a gente não teve um debate propositivo pensando no país. A verdade é essa. Entendeu? Então, assim, a política... E uma coisa interessante, se a gente analisar, a intolerância aumentou. Também. Essa discussão, ela acaba se perdendo aí, da gente ver o melhor, discutir o melhor para o município, o melhor para o estado, o melhor para o país. Então a gente tem que voltar a ter essa discussão propositiva, pensar a sociedade, a gente tem que pensar os problemas e as soluções. A gente está tendo essa dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade não só de qualquer lugar no Brasil, estou vendo aí essa dificuldade, particularmente a gente tem enxergado isso. E uma coisa que é interessante, a eleição nacional ela vem e reflete na base. Isso é verdade. Entendeu? Isso é preocupante. Não, nas redes sociais faz arminha, faz o L, faz o que. O homem quer fazer o bem, eu quero que evolua, eu quero que progrida. O pessoal não vê isso. E se tornou algo chato, por exemplo. Às vezes você não concorda com uma coisa que o Lula fez, o cara diz, você é bolsonarista. Pois é. Ou uma coisa que você é lulista. Rapaz, a última vez que eu votei na minha vida foi em 2010. De lá pra cá eu não votei em ninguém mais. Mas não porque eu não queira voltar. É porque meu título é de Fortaleza. Aí eu sempre justifico. E agora que pode justificar online, aí pronto. Mas aí você, como formador de opinião, eu vou jogar a diga. Você tem uma grande responsabilidade em se omitir no processo político. Era para transferir meu título você já. Tem que votar. Você tem que... Porque quem não vota, quem não opina... Deixa os outros escolher. Então, você como formador de opinião está se eximindo de um papel como cidadão que é crucial para o país. Esse ano, no primeiro turno, não votei nenhum dos dois turnos, mas no segundo, de Lula versus Bolsonaro, eu vi que eu consegui... justificar online, rapaz, é incrível agora, porque antes você pegava uma fila, aí preenchia aquele papel chato, você perdia umas 2-3 horas para justificar um voto. Hoje, não. Hoje... E assim, outra coisa também que eu observei na política, é que o voto que a gente menos se dá conta é o voto do parlamentar. É verdade. E é o mais essencial, para mim é o essencial, é ele que...
E hoje o voto mais importante é o voto do parlamento. Eu acho também. Porque o parlamento, dependendo de quem você vai votar, você vai fazer aquela pessoa atrapalhar até o governo. Isso. Às vezes o cara até está contra o governo, foi eleito, mas ele tem posições que realmente são de construção. A gente viu isso na eleição de Dilma. Exato. E assim. De lá para cá. E de lá para cá também, então, entendeu? E assim, uma coisa interessante, por exemplo, uma coisa que a gente tem que observar é a trajetória das pessoas. Qual foi a trajetória de Steffson? Né? Então, qualquer país sai no mundo, o pessoal olha primeiro a trajetória. Uhum. Como é Steffson? Como ele chegou até lá? Isso. Como ele construiu a rotina dele, a vida dele? Então isso é crucial, né? E tendo em vista até ao termo candidato. Hoje no Brasil só basta ser um TikTok de sucesso. E eu digo isso porque tendo em vista até o termo candidato. O termo candidato vem da palavra candos, né? Uhum. Candos. Palavra que quer dizer límpido, transparente. Né? Então você vê a transparência de onde vem a pessoa, qual a base dela, a que ela se propõe. Né? Será que ela se preocupa com o coletivo? Sim, ou é um projeto individual, um projeto familiar? Entendeu? Então tudo isso é uma coisa que é interessante. Mas a gente entende que a dinâmica da vida brasileira é muito difícil ainda e é colocada no processo democrático. E isso é uma coisa que mexe muito com a pessoa. E a política mexe com o sentimento das pessoas. Mexe, sim. Com as necessidades das pessoas. Então o discurso ele tem que estar muito alinhado muitas vezes do político a essa questão das pessoas. Aliás, ele às vezes, para se transformar em voto. Sim. Né? A gente não sabe se vai ter um projeto consistente que realmente vai atender aquela demanda. Então, infelizmente, é a realidade. Agora, é possível mudar. Agora, se o povo se dar as mãos, principalmente pessoas como você, formador de opinião, que eu vou puxar a sua orelha, que se exime do processo. Não exime não, agora é a facilidade eletrônica. De votar. Você uma pessoa como você tem que votar. Tem que votar. Assim, eu realmente me preocupo. Eu falo, passei 14 anos sem votar. Realmente é um tempo muito... É um tempo grande e você vê toda a trajetória que a política sofreu nessa última década, né? Ela ficou polarizada. Até mesmo na época do PSDB e PT, que é da década de 80, início de 2000, sabe que não era tão assim. Né? Hoje não. Hoje parece que é só direita e esquerda. Mas não era assim antigamente. Naquela época da década de 90, quando o Lula concorreu com o FHC, tinha o Brizola, Sim. tinha Mário Covas, tinha Enéas. Então você via que hoje não. Hoje entra, como o pessoal fala, terceira via, né? Tinha o Ciro também. Hoje, do jeito que tá, não cabe uma terceira via. Não cabe. Polarizou. Polarizou demais. Viu? Ninguém chega com ideia diferente, ninguém chega com ideia inovadora. Eu sou de esquerda, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Pronto, parece que o debate político é esse. É muito triste. E a reforma eleitoral em si, ela vai propiciando esse caminho. A redução do número de partidos. Por exemplo, eu vou trazer para a questão... Você foi contra a redução? Rapaz, a forma. Sim. Por exemplo, uma coisa interessante. Os partidos a nível municipal. Vamos lá para a eleição do município. Se você analisar as cidades, isso aí é sociológico. Cidade abaixo de 40 mil habitantes, o percentual populacional que tem das pessoas que votam por ideologia é mínimo. Ele não elege um vereador. Entendeu? Ele não elege. Então, veja bem, o percentual que vota por ideologia é mínimo. Aí a questão do voto distrital misto, que foi discutido, eu acho que, salvo engano, até Rafael Mota defendeu essa tese do voto distrital misto. Porque em cidades maiores, aí seria interessante que o cara realmente tenha ideologia. Por exemplo, Natália, um Girão, se elege por ideologia, independente de direita ou esquerda. Mas tem uma base ideológica muito forte. Mas olha a votação nas grandes cidades e olha nos pequenos centros. Aí você vem nas cidades pequenas. Cidades abaixo de 40 mil, não tem. Então, por exemplo, a candidatura, a pessoa vota em Steffson para vereador. Vota em Júnior Anjo, vota em Antônio lá da esquina. Entendeu? Então, assim, a questão das candidaturas de vereador
ela tem esse estereótipo. E a majoritária também. É quem aglutinar mais forças, mais lideranças. Tem a questão de bases tradicionais. Por exemplo, o Angicos tem uma coisa interessante que remonta a os tempos aloysistas e dinartistas, né? Dinartimariz, que é o verde e o vermelho, o partido verde e o vermelho, o Bacurau e Arara. Minha avó é vermelha, é Arara, doente. Você vai ter um percentual político do município que vota na cor. Vou botar independente de quem seja como candidato do MDB, ele vai ter uma margem de voto ali interessante. Qualquer um ligado ao vermelho, aquela vertente, ele vai ter uma margem de voto interessante. Então já começa a polarizar a eleição, se você fizer essa análise do quadro político. E aí, com essa eleição agora maior, aumenta esse intuito, esse pensamento de polarização. Ele reflete também nas bases dos municípios. Então isso é uma coisa interessante. E como refletiu também a eleição anterior de governo e presidente na questão de renovação política nas bases municipais. Houve esse reflexo também. Sim. Entendeu? Sim. Isso é interessante, essa discussão. E esse afunilamento partidário levou, por exemplo, o Alisson, que tem uma trajetória no Solidariedade, teve que buscar um partido. Aí o partido que ele achou mais viável para a governança e para viabilizar o projeto político dele também foi a União Brasil. Então ele foi para a União Brasil. Né? Então boa parte dos partidos políticos no Brasil estão sofrendo com essa questão. Então, por exemplo, os partidos que têm maior fundo eleitoral, eles estão se beneficiando dessas questões. Os partidos que não estão atingindo aquele quantitativo de votos, as chamadas cláusulas de barreira, esses partidos estão sumindo do mapa. Então as lideranças vão ter que procurar outros espaços partidários para ocupar. Né? Então, aos poucos aí, a reforma ela vai afunilando e as pessoas que têm influência de poder político e história que estão aí se readequando nesse espaço. E que fizeram a leitura. Você tem o caso de Agripino, que ele fez a leitura, para mim, foi fantástico. Ninguém falava mais de Zé Agripino. Zé Agripino se reinventou na política. Foi lá, montou as bases do partido no estado, fez 2 deputados federais e fez deputado estadual. Pronto. Renasceu. E é o líder do partido. E é o presidente do partido no estado. No estado. Só mudando um pouquinho mais. Pode falar, fica à vontade. Quando eu falei o que é que você faz fora, porque Júnior é tão eloquente, né? Aí ele diz, você é o quê? É poeta, escritor, alguma coisa? Percebe a forma que você fala de vários autores, você lê bastante, você escreve poesia, você é filósofo também, o que é? Não, rapaz, eu na verdade eu já li mais, né? Hoje eu estou lendo pouco, tem que voltar a ler mais. Porque você tem um conhecimento político muito vasto, conhecimento filosófico, conhecimento, a gente percebe, então que você já tem o costume de ler bastante. E assim, eu gosto muito de estudar a questão de política, já li, a questão de informação, né, do dia a dia. Gosto de ler jornais. Sim, ler jornais. Sim. E já li também alguns livros, né, na questão. Leu Maquiavel? Maquiavel já li. É a base, você não tem que ler o Príncipe. O Príncipe e a Arte da Guerra. Pronto, para mim são os dois. Pelo menos eles dois, né? Mas assim, a questão de ler, e assim, gostei muito de estudar a parte de gestão pública, né? Que foi a minha área de formação. Então, discutir sobre política pública, de ver realmente políticas que são viáveis, bons exemplos que acontecem. Por exemplo, a gente falou hoje, uma grande dificuldade que nós temos ainda a nível do Nordeste é a questão de acesso à água. É verdade. É comprovado que nós temos água. Você é agrônomo e sabe disso. É verdade. Mas nós temos dificuldade ainda de viabilizar as políticas públicas de acesso à água. Não entendo por que isso no Brasil. Nós temos recursos financeiros, temos recursos tecnológicos para isso, temos ciência para isso, mas por que essa dificuldade? Você nunca se questionou para isso? A falta de interesse político? Sim, a falta de interesse político. Tá entendendo? E aí, como eu disse, acaba tendo que passar pela política. O Plano Nacional de Irrigação. Mas é prioridade? Não, quase ninguém conhece, na realidade. Olha aí que você conhecia, que tem o PNI. Pois é, quase ninguém conhece. Se você olhar a nível de mundo, as regiões que se desenvolveram
fortemente até... Israel é um exemplo. Isso. Mas o acesso à água tem que ser viabilizado. Lá no Israel é mais semiárido do que aqui. Bem mais. É o semiárido mais seco. Se aqui você olhar é um semiárido bastante chuvoso. o quantitativo de chuva nessas regiões, a região mais seca do estado, eu acho que a cidade de Lages, durante alguns anos, foi a cidade mais seca do estado. Mas se você olhar o quantitativo de chuva em relação a Israel, isso, a gente tem fartura de água. Tem fartura de água. Agora, nós temos dificuldade de viabilizar o acesso à água. Então, essa é uma discussão que tem que perpassar. Há discussões, por exemplo, um potencial como o Pico do Cabugi. A gente ainda não tem nessa região. Está se fomentando agora, está se falando muito, inclusive nas redes sociais, não só através da Secretaria de Cultura, mas está tendo um dinamismo político de debate até no município, também pessoas da política. Marcílio Torres falou isso muito há 4 anos atrás, quando foi candidato a prefeito, falou. Então essa questão, por que é que não viabilizar uma estrutura na região do Pico do Cabugi para beneficiar toda uma região? Né? Olha, o Pico do Cabugi, ele tem uma coisa tão bacana, né, que ele poderia mudar 500 anos de história. O Pico do Cabugi. Né? Por quê? Porque hoje já existem estudos que comprovam que a questão das distâncias, e de acordo com as cartas náuticas dos portugueses na época, que o Pico do Cabugi, em determinada época do ano, você consegue ver lá de alto mar. Por isso a denominação Monte Pascoal. Lenine Pinto foi historiador aqui, foi quem fez essa defesa, essa tese. E aí tivemos também um engenheiro civil, que ele foi estudar em Portugal e ver as cartas náuticas, os direcionamentos. Então, eu não lembro o nome dele aqui, do engenheiro, mas ele fez esses cálculos. E é comprovado já, diz que de alto mar você consegue ver os pescadores daquela região, que se vê o Pico do Cabugi. E ele traz uma série de questões, como por exemplo o Marco da Praia de Touros e outras questões que dizem que o Brasil foi descoberto aqui na Praia de Touros. Né? E o Monte Pascoal já vi essa história. A denominação. Tem um livro chamado Redescobrindo Descobrimento. Então isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente pode fortalecer, criar as políticas. Faz sentido, até porque o Rio Grande do Norte é mais próximo à Europa do que qualquer outro toda uma estado. Região. Isso aí tem todo um sentido. E já existem estudos que atestam para isso, que direcionam para que isso aconteça. Agora, você vai enfrentar toda uma discussão. Você vai enfrentar 500 anos de história que todo mundo mudar isso aí. Pois né? Mas isso aí pode mudar muita coisa, né? Pode mudar a economia, você pode dar dinamismo na questão econômica, gerar emprego, renda, né? A questão ambiental também, que aquela região o pessoal gosta de subir o pico, já existe muita gente que gosta, ecoturismo. Então são discussões que perpassam, que já eram para a gente já estar bem mais adiantado. Aí, infelizmente, passa pela política. Entrando aqui numa discussão aqui mais séria, né? Kátia veio aqui falando a secretária de Cultura. Vi, ela participou do ela disse, Maria Praia. O pico do Cabugi é de Angicos, não é? Para vocês que gostam de geografia, o pico é a final. É de Angicos ou não é de Angicos? O Pico do Cabugi? Sim. O Pico do Cabugi é de Angicos. Se você... Agora... a divisão territorial que do ponto de vista, né, para o funcionamento da máquina pública, ele gera transtorno. Sim. Porque, por exemplo, você tem uma ideia, aquela comunidade, quando você vai ali perto do Pico do Cabugi, aquele setor ali é Angicos, onde tem uma igreja do outro lado, ali é Angicos. Aquele setor ali. Mas boa parte da comunidade é atendida em Lages. Hoje não é. Aí gera assim, o formato, né, da divisão que ficou. Parece que arrodearam. Mas aí o pico ficou em Angicos, né? O pico ficou em Angicos. Mas isso faz parte também da política, né? Houve algum debate político na época que o pico teve que ficar em Angicos. Olha que lá vai fazer que nem a Venezuela agora, que quer invadir a Guiana ali, né, Esequibo, né? Sim. Para tomar de volta o terreno. Olha que daqui a pouco lá já vai plebiscito. Mas eu acredito que não. Existe uma identidade, né, muito grande hoje com Angicos e com a região. Essa disputa, eu acredito que ela não existe, né? Ela não existe. Porque assim, você fala... existe a brincadeira e tal. Lages no Cabugi. Mas que Cabugi se o Cabugi é de Angicos?
É igual a disputa do coração do RN. Sim, sim. Santana, né, Angicos e tal, mas aí é uma Mas questão... interessante, o Angicos só se mete em briga, né? A cidadezinha assim, vai se meter em briga. Mas faz parte, né? Faz parte. Do regionalismo. E da política também, né? Também. Mas aí é mais uma questão de identidade, né? De regionalismo, né? Então, É verdade. eu vejo isso. Mas uma coisa que a gente fala e ainda é muito preocupante é essa questão do acesso à água. Para mim, sim. isso consegue amadurecer a questão econômica, né? A 50 quilômetros está desenvolvimento, o né? distrito irrigado. O Baixa Sul, um exemplo. 50 quilômetros. Aqui em Afonso Bezerra a gente vai ter assentamento muito produtivo. Justamente. Né? Você sabe disso. Apicultura muito forte aqui na região. Água é vida, né? É. Água é vida. Então você consegue, a gente tem agricultores aqui com muito potencial, como meu amigo Carneirão, Rodrigo Loló, meu amigo Bibia, Pedro. Pessoal que produz mesmo, gosta de produzir. Agora precisa se avançar. Por exemplo, a gente vê a pecuária. Na rádio a gente falou até aquilo, a pecuária, a gente tem pessoas que tiram uma boa quantidade de leite na mão ainda. Isso. Né? Enquanto a gente já sabe que teria como facilitar esse manejo, como propiciar melhores condições. Muito. Financeiramente, a longo prazo, vale muito a pena. Melhora a sanidade do leite, melhora as pessoas. A pessoa não vai tirar emprego. Não tira emprego, porque essa pessoa já vai começar a fazer outra coisa, né, para produzir mais. Você já tem uma série de argumentos aí que eu não sou da área, mas a gente acaba aprendendo alguma coisa. Justamente. Não, mas já está provado. Você não precisa um produtor pode comprar em conjunto. E é interessante, olha, não adianta você ir na contramão da região. Por exemplo, não. O nosso povo aqui, ele sabe produzir leite. Uhum. Ele sabe produzir, ele gosta de produzir leite. Sim, sim. Então a gente tem que pensar maneiras de fortalecer esse produtor. Aí se a gente for colocar ele para outra cultura, ele não vai ter identidade. Não. Aí a gente vai na história, a gente remonta os princípios, as bases da história, que a sociedade do gado ela se estabeleceu na região do sertanejo. Isso teve um porquê. Porque a cultura da cana-de-açúcar ela é incompatível com a questão da cultura da pecuária do gado. Totalmente. Não tem. Uma coisa interessante, você já viu cerca no litoral? Quando você vai daqui para João Pessoa? Porque isso aí, na época nas plantações de soja também não tem, não. Na época remonta até o período colonial, você só poderia, teve um período que aí você só poderia trabalhar com gado, né, a partir de tantas léguas de terra do litoral. Justamente devido a essa incompatibilidade. Então o pessoal não tem o hábito de cercar, já vem de longas datas. Já sabe que não vai ter problema com o animal, não precisa cercar. Não precisa cercar. Aí, já aqui não, a gente tem a cultura da cerca, o agreste, né, que eu sei lá do agreste, o seridó. Você vê de onde é o melhor queijo, a melhor nata. Seridó. A cultura que se implantou, o seridó aproveitou muito bem isso aí. Tipo carne de sol. Do Açúcar, que também é polo ceramista, né? Aqui é região de leite. Então cada região tem sua... E você vê a questão do marketing como interessante, essa questão de gerar identidade. Porque aí o seridó, eu não sei se ainda é a maior bacia leiteira, mas já foi quando não essa região central. Mas é interessante, o pessoal fez a questão de agregar valor. Ele criou essa questão, falei do queijo aqui, estrategicamente. Sim, sim. Só para vocês dizerem onde é o melhor queijo, a melhor nascente, seridó. Porque o pessoal construiu ao longo da trajetória uma identidade. Eu como bolacha a carne de sol. Pois é. Então foi uma identidade que foi realmente construída estrategicamente para fomentar o desenvolvimento daquela região. E as cidades que têm os melhores índices de desenvolvimento humano do Rio Grande do Norte estão naquela região, na região sertaneja, que também é sertaneja, como a gente aqui. Então você vê a questão da importância de se fazer um trabalho de política pública estratégica para uma região, que o Seridó é um exemplo disso. Você vai a Parelhas, o potencial econômico de Parelhas, a produção ceramista, amigo, é fantástico. Mineração, você tem a questão também que foi a questão da indústria têxtil na região. Então, se você analisar a trajetória, foi através de... A política ela teve muito a ver com essa construção. Claro, o povo também
tem uma identidade, né, para aquela cultura, né? E eu acho que a gente tem muito potencial na região. Um dos grandes potenciais é a bacia leiteira, de fortalecer a nossa bacia leiteira. Sim, com certeza. Não, é imprescindível. Principalmente na produção, sabe de quê? Que eu acho, como você falou, mecanizar, né, a retirada do leite e na parte de produção vegetal para alimentação. Eu acho que esses dois pontos são essenciais para melhorar a cadeia aqui. Essas duas. A produção vegetal, né, que você diz? Isso, produção vegetal para alimentação. Uma coisa interessante da alimentação, conversando um dia com uma amiga minha, que até é vereadora, Jailma, ela disse uma coisa interessante, que o pai dela, uma coisa que atraiu a vinda do pai dela para cá, que ele era de Jucurutu, foi a questão da grande quantidade de sodoro. Sim. Né, na região, porque aí ia ter comida no período da escassez, né, da estiagem. E você falou até naquele projeto, a gente discutiu para tentar viabilizar aquele estudo em relação ao sodoro, que é extrativismo. Isso. Né? Então, assim, são alternativas que o produtor ele criou com a vivência do campo. Porque quem tem dinheiro geralmente faz silagem, faz feno, mas aqui é mais complicado. Então o que é que a pessoa faz? Pega o sodoro, mandacaru, palma, né, e que faz o alimento. Mas quem tem dinheiro mesmo para alimentar na seca, mas aqui é mais complicado. Aqui é mais difícil. Né? Realmente é tirar leite de pedra, né, como você diz. Leite de pedra. Bem, Júnior, para encerrar essa nossa conversa aqui, quero agradecer a você, sua participação, vindo aqui a mais um Morreu Maria Preá. Já estamos um ano, né, com o nosso podcast. E agradecer você, muito obrigado, viu? Final de suas considerações. Eu que agradeço a vocês, Stefan, pela oportunidade de estar participando do Morreu Maria Preá. Eu já tinha assistido o podcast. A todos que vão nos assistir, né, acompanhar o podcast, a satisfação poder compartilhar esse momento com todos vocês e dizer que você continue, fortaleça esse trabalho, que é muito bom, porque a gente vai conhecendo mais as pessoas, né? A gente vai tendo esse bate-papo interativo e ao longo do bate-papo a gente vai refletindo também, trocando ideias. Sim. E o podcast tem uma coisa interessante, que automaticamente o tempo, na conversa, ele lhe desnuda. Exato. Né? Ele lhe deixa mais solto, mais à vontade. E você acaba ficando, mostrando um pouco mesmo, na realidade, das suas correntes de pensamento, do que você acredita. Um pouco de cada um, né? Da gente como ser humano e como profissional. Que eu não sabia sobre você, eu estou sabendo agora. O que está se envolvendo bastante por causa da Ineagro, da UFES, mas muita coisa eu não sabia sobre você. Foi muito bom essa conversa. Obrigado. E a dizer que a UFES, né? Eu acho que a UFES em Angicos, a gente tem um ambiente de muito aprendizado, comunidade acadêmica, um ambiente de boas relações. Acredito que a gente tem um ambiente de bom relacionamento e que a nossa universidade ela tem se fortalecido, né? Pela trajetória, e acredito que a gente tem um potencial muito maior a ser alcançado aí pelas pessoas que a gente tem, pelo potencial, né, das pessoas, e também por estarmos numa região que precisa desse apoio institucional. Agora, nós temos como instituição um grande desafio, que é fixar as pessoas, é gerar a identidade das pessoas com Angicos e região. Porque quando você fixa as pessoas, que você consegue atraí-las para se fixar naquele lugar, as pessoas também irão procurar melhorias, querer que aquele lugar ele se estabeleça melhor, ele progrida, ele tenha progresso. Então esse é um grande desafio. Eu acredito que nós como instituição e que a cidade de Angicos e região também teria, né, também nesse sentido, mas não só a UFES, eu não sei a situação do IF em Laje, mas as instituições de base tecnológica, eu acredito que elas têm uma grande contribuição para fortalecimento de uma região. Então, finalizo aí dizendo isso sobre a nossa universidade. Obrigado aí, a satisfação. Obrigado, Júnior. E esse aqui foi mais um Morreu Maria Preá. Valeu, gente. Até mais.